98 Futebol Clube. Tá de volta no embalo do Robertão. Eita. Olha isso. Chegou com tudo em maio, hein, Robertão? Olha, ó. Esse Robertão não põe medo não. Vai virar, vai virar, vai virar. De dia ele conta piadinhas e de noite chama o Ricardão. Quê? Ah, não. Esse Robertão Quê? não põe medo não. Vai virar, vai virar, vai virar. De dia ele conta piadinhas e de noite chama o Ricardão. Oh, que maldade, hein? O 98 Futebol Clube tá de volta nesta segunda-feira. Começar bem a semana, astral elevadíssimo. Sempre em nome de Claro. Apresentei a sua mamãe sem sair de casa. Acesse claro.com.br/mães e aproveite. Claro, Universo AGV, proteção veicular pra você. A melhor notícia, acesse universoagv.com.br. Pós-graduação FUMEC, inscreva-se. pós.fumec.br e Direcional, os melhores imóveis nas melhores localizações. 4020-0400. Informação que acabou de ser publicada pelo Globoesporte.com aqui. O jornal Mundo Deportivo está publicando que Neymar acaba de recusar uma proposta de 600 milhões, equivalente a 600 milhões de reais, do Paris Saint-Germain, por uma oferta de renovação. Prioridade do jogador é retornar ao Barcelona. Meu Deus, quem pode recusar 600 milhões? O Neymar pode. Pode, até porque ele deve ter uma proposta semelhante do Barça ou até melhor, né? Mas ele recusou mais. Recusou mais? Ele recusou a confirmação de que ficou com a Fly do BBB. A Fly falou que pegou ele falou, não, peguei não. E aí ela falou, eu não tenho por que mentir, você pegou sim. E tá uma briga, viu? Que loucura isso, hein? Tá uma briga aí. Ok. Velho, vou falar pra você o negócio, tá podendo o Neymar, hein? Ah, que legal. Vamos dar boas-vindas aqui ao Juliano Belletti, nosso convidado hoje na live do 98 Futebol Clube. Que resenha, hein? Muita coisa pra falar sobre futebol mineiro, sobre futebol na Europa, seleção brasileira, Barcelona, quantas conquistas. Alô, Belletti, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Alegria falar com você aqui na 98, viu? Opa, bom dia a todos aí, a satisfação é toda minha em participar. Sou fã de vocês, sou paranaense, mas meu coração é mineiro. Ei, que beleza. Bela camisa. Acompanhando as coisas por Minas Gerais. Camisa do Barça. Eu acabei de treinar, fiz um treinamento ali e já vim direto daí. Bom demais. Muito bom, viu? Gilbert. Eu quero, não, o Gilbert nada. Gilbert nada. Não, você? Não, você. Ô, Belletti, hoje, quando a gente tava na redação pela manhã, a gente falando de alguns jogos incríveis que você fez na Europa, sobretudo com a camisa do Barcelona, e a gente tava revendo aquele gol, né? O gol do título, o gol da final, da decisão, aquela... Lembro. Aquele momento, claro, como não, né? E aí, rapaz... Primeiro gol dele com a camisa do Barça. Aí veio um cidadão, lá na redação, disse assim, olha, esse gol aí foi... Como é que ele fez, Gilbert? Ele falou assim, não, olha de novo esse gol. Esse gol foi no feijão. Esse chute cruzado, essa bola ia pra fora. Ia passar ali no canto direito do goleiro. E não ia nem bater na trave. O goleirão é que entregou a paçoca e jogou a bola pra dentro. Frango do gol. Olha pra você ver, Belletti, a que ponto chegamos. Esse cidadão que tá aqui na frente, ó, se diz torcedor do Galo. Torceu muito por você em 99 com a camisa do Galo. Belletti, fã do tá vendo como mas é fã? Cagada. Ô, Belletti, não pode, né, falar uma coisa dessa, hein? Não, é normal eu ouvir esse tipo de coisa, viu? Até porque as pessoas não lembram o caminho da vitória, só lembram o caminho da derrota. Olha isso. Pra eu chutar aquela bola, eu tive que ser contratado pelo Barcelona. Ih, rapaz, nossa. E pra chegar até o Barcelona, eu passei e fui pentacampeão do mundo com a seleção. Nossa! Então eu construí as oportunidades da minha vida e eu estava preparado para elas. Então, para eu chegar naquela condição de estar vestindo aquela camisa, de estar participando de uma final de Champions e em velocidade, conduzir a bola com a esquerda, eu que sou destro, para chutar cruzado em direção ao gol, pode não ter 100% de certeza que a bola ia ao gol, mas eu me condicionei a criar aquela oportunidade. E aí a questão da bola entrar ou não... Foi uma brincadeira, é claro, que a gente fez lá na... Eu tô acostumado. Não, mas o principal ele não falou. O que eu não falei? Não foi você. O principal o Belletti não falou. O que é? A principal o principal passo da carreira dele.
que foi ter vestido a camisa do Atlético. E com a camisa do Atlético, o Belletti mudar de posição, sair da lateral pro meio, que deu pra ele essa condição de ser um baita atacante também. Jogou de volante, né? Deu pra ver. Volante. Isso. Pois é. E aí estourou. Depois que vestiu a camisa do Atlético, estourou tudo. Aí a vida do Belletti mudou. Aliás, eu quero o Belletti. Eu falo que mentalmente, principalmente. Né? Te deu versatilidade no campo, mas também ampliou seus horizontes, te deu uma maturidade, né? A Belletti necessária, sobretudo pra jogar no futebol europeu, né? Como é que foi aquele momento? A gente tá hoje fazendo aqui uma enquete, uma eleição. Na onda dessas lives dos sertanejos aí, em tempos de quarentena, a gente tá elegendo as duplas dos times, dupla de zagueiro, dupla de laterais, dupla de volante, e hoje a gente tá na dupla de ataque. Eu dei o meu voto aqui na dupla Marques e Guilherme, por todas as dificuldades vividas por aquele time em 99, time que você jogou, que você tava lá na decisão. Lembrei daquela imagem emblemática sua no túnel do vestiário, quando no final do jogo ali, né? Me parece que você tava chorando, eu não tenho viva essa até porque você tava de costas pra câmera que filmou, né? Mas foi um momento muito difícil, né, Belletti? Conta como é que foi aquilo ali, naquele jogo com o Corinthians. A galera que não lembra, teve polêmica no jogo, assim, que você lembra daquela decisão. O time do Corinthians era muito bom, mas o time do Atlético também tava pronto pra ser campeão, né? Superou várias dificuldades, né? Vamos lembrar, a gente foi campeão mineiro, e aí o Guilherme chega pro Brasileirão e forma a dupla de ataque ali com o Marques. Eu sou volante, começo o Brasileirão como volante, jogando de 8, era eu e o Galo, o Alexandre Galo. Ele ficava mais, eu tinha mais chance de ir ao ataque. Eu comecei a marcar muitos gols. Aí o Dario Pereira, técnico, resolve aproveitar isso e me adianta na posição, que até então acho que era do Lincoln. Coloca o Valdir de outro volante, os dois volantes, para eu e o Robert aproveitar isso. Exato. E aí vem toda a história da camisa 10 e ser eleito o bola de prata daquele campeonato. No campeonato em si, a gente começa bem. Não sei se vocês lembram que eu sofro um acidente de carro no meio da competição. Fico 60 dias sem jogar. E volto no último jogo da primeira fase contra o Grêmio, no Mineirão, precisando ganhar. Não esqueça nem da avenida, Belletti. Zé Cândido da Silveira. Isso, no Zé Cândido Silveira, na Cidade Nova. Volto ainda sem estar 100% de condições, mas os jogadores pediram, resolvo voltar, a gente vence o Grêmio e entra na fase de quartas de final, né? Quartas de final contra o Cruzeiro. E clássico, mata-mata, Brasileirão, o Cruzeiro classificou em segundo, nós em sétimo, então eles eram favoritos, mas aquele momento começou algo extraordinário na história do Atlético, que nós não tínhamos o melhor time, nós éramos conscientes disso. Mas ninguém disse pra gente que a gente não podia vencer. Então nós colocamos dentro do grupo, vamos acreditar em nós mesmos e acabou. Vamos correr mais que todo mundo ir pra cima. Eliminamos o Cruzeiro em 2 jogos, vitória na semifinal, vitória da Bahia. Em 3 jogos a gente vence, vai à final contra o Corinthians, que tinha o melhor time do campeonato. Primeiro jogo 3-2 no Mineirão. Segundo jogo perdemos de 2-0 no Morumbi. Vai pro terceiro jogo sem o Marques. E eu acho que aí que é a causa da nossa não conquista do título. Se o Marques está em campo nos 3 jogos da final, Galo campeão, porque nós vencemos o Corinthians por 4-0 na primeira fase no Maracanã. E aí, terceiro jogo, 0-0. Eu não gosto de falar muito de polêmica, porque eu sou muito daqueles que a gente, mesmo tendo polêmica, menos o árbitro errando algumas vezes, a gente, como equipe, tem chance de marcar gol. Então a gente tem condições de, apesar de tudo isso, criarmos a situação para chegarmos às vitórias. No final do segundo tempo, faço uma falta no Marcelinho Carioca, recebo o segundo cartão amarelo, automaticamente o vermelho. Faltando 3 minutos, eu desço as escadas do túnel do vestiário e, ao invés de ir para o vestiário, eu pergunto para um dos repórteres que estava por ali quantos minutos faltavam. Ele disse, de 2, 3 minutos. E aí, ao invés de ir vestiário, me veio a imagem de tudo isso que eu falei para vocês agora. O começo do campeonato como volante, muda de posição, faz gols, tem um acidente, volta sem estar em condições, mas conseguimos levar o time até aquele jogo, até aqueles 90 minutos de tentarmos ser campeão, e aí fica a frustração. Caramba, faltou tão pouco, a gente botou uma mão na taça, perdemos a possibilidade, aquele momento, aquela imagem
baseado em tudo isso que eu comentei com vocês. E teve o chute do Robert, que a bola bateu na mão do Índio, claramente, todo mundo viu, inclusive o árbitro viu. Tem uma chance minha, um chute de fora da área com a esquerda também, que a Sport TV tá reprisando os jogos e não botou esse lance nos melhores momentos, que é o chute cruzado com a esquerda que raspou a trave também. É com medo da bola entrar, Você conhece o povo, liga lá e reclama. Eu tenho, assim, o Belletti lembrou dessa passagem do Marques, foi no primeiro jogo que ele machucou, né? Saiu no começo contra o Corinthians, o Atlético fez 3 gols. O Rincon machucou no comecinho, né? O Rincon também. Saiu. E um dos gols, se não me engano, cruzamento do Belletti, o primeiro gol, cruzamento do Belletti pela direita pro Guilherme. 11 segundos de jogo. Pois é, rapidão. Incrível. E aquele jogo foi quando eu uma das poucas vezes que eu chorei no estádio como torcedor, foi essa, na hora que o Marques machucou. Na hora que o Marques machucou, eu desabei ali, falei, pô, mas aí o Galo vai lá e mete 3 bilocas no Corinthians. Aí eu falo assim, opa, agora não vai ter pra ninguém. Aí chega lá em São Paulo aquela quantidade, aquela sucessão de erros. Eu tenho uma frase do Belletti, ô Gil, que até a gente fez uma camisa e entregou pro Belletti, enquanto o Belletti ainda estava machucado num jogo no Independência, que o Belletti, ele falou, olha, as estrelas ficam no céu, aqui embaixo é preciso de guerreiros. Isso ilustra bem aquele grupo, né, Belletti? Um grupo de guerreiros, um grupo que realmente vestiu e encarnou a camisa do Atlético. Não à toa, você com tão poucos jogos com a camisa do Galo, foram menos de 30 jogos, você se tornou um ídolo da torcida, referência e lembrado até hoje aqui, né? É isso que eu falo que foi a mudança na minha carreira com relação à mentalidade. Eu venho emprestado do São Paulo para o Atlético. No meu primeiro treino, numa segunda-feira à tarde, era um treino físico, onde você do meio de campo como volante faz o lançamento para o lateral, ele na lateral conduz a bola e cruza para você finalizar na área. Então você tem que fazer o lançamento e dar um pique de aproximadamente 50 metros. E a volta desse pique para o meio de campo, normalmente no treinamento, é trotando, velocidade moderada. E eu era o único que voltava em altíssima velocidade. Eu ia rápido para finalizava na jogada e voltava rápido também. E o preparador físico da época, o Portela, falou assim para mim, Belletti, você não precisa voltar em velocidade, pode voltar no trote. Aí eu falei assim para ele, no jogo, eu não posso voltar no trote. Eu tenho que voltar o mais rápido possível. Então eu treino para isso. E eu trouxe para o Atlético, como indivíduo, isso incentivava os jogadores para ser mais competitivo do que normalmente eu era. Então a chegada como volante, de ter essa mentalidade, de ser o guerreiro, foi quando veio a pergunta de um repórter que falou assim, Belletti, Cruzeiro é um time de muitas estrelas, os caras estão bem, jogam muito. Eu falei assim, a resposta foi, você tem razão, realmente é um baita de um time. Mas estrela, lugar de estrela no céu, aqui embaixo tem que ser guerreiro. Que era o que nós tínhamos como arma. No Campeonato Mineiro, se não me engano, de 6 jogos, tínhamos que ganhar 5 para chegar na semifinal com a América. Alguma coisa assim. Ganhamos os 5 jogos seguidos, eu fiz gol pra caramba. E aí também o torcedor, quando eu vou para BH, lembra bastante, tanto dessa imagem do túnel ao final do Brasileirão, como dessa frase aí que você comentou. Boa. Robertão, Belletti, beleza? Fala, Adro. Bom demais? Tranquilo, boa tarde, Adroaldo, prazer estar falando com você. Você disse aquela questão toda, até para chegar no Barcelona, né? Você se preparou, tudo são etapas. Eu queria que você falasse também do primeiro passo. Como é que o Belletti começou? Aquela história de acompanhar o irmão no treino, a oportunidade. Como é que foi isso? Porque, afinal de contas, tem que ter o primeiro passo, né, Belletti? Pô, Droldo, você tem razão, cara. Não dá para esquecer isso não. A minha base foi toda no Cruzeiro. Vamos lá, eu sou de Cascavel, Paraná. Meu pai foi jogador de futebol. O futebol, ele foi mudando de time, chegou até o time do Cascavel. Na cidade conheceu minha mãe, ficaram, casaram, tiveram 4 filhos, 3 meninos e a irmã caçula. O meu pai, quando teve uma escolinha de futsal na cidade, inscreveu os 3 filhos na escolinha e os 3 como goleiro, porque meu pai era goleiro. Então nós queríamos ser goleiro como nosso pai. Meu irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu e o meu irmão mais novo, eu sou do meio ali. E essa escolinha viajava o Brasil inteiro fazendo excursões, principalmente na região sul, mas centro-oeste também. E eu era um bom goleiro. Como goleiro de futsal, eu fui tricampeão do Paraná. Caramba. 85, 86 e 87. Eu tinha 9, 10 e 11 anos. E fui campeão brasileiro em 87 com 11 anos. Para não pensar que o campeonato foi meia boca,
quartas de final contra o Vasco, semifinal contra o Palmeiras, final contra o Corinthians. A final vencemos por 1-0, eu fui eleito o melhor em campo, como goleiro de futsal. Como essa escolinha viajava, a gente foi um dia jogar contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, a escolinha, futsal. O Vasco da Gama gostou da atuação do meu irmão mais velho, que também era goleiro de futsal. Contratou o meu irmão mais velho, que tinha 14 anos só. Meu irmão foi jogar no Vasco. Do Vasco ele foi parar no Cruzeiro, futebol de campo. E com 18 anos ele veio passar o Natal em casa, eu tinha 15. E quando ele vai voltar para BH, para o Sub-20, para o Cruzeiro, ele fala assim, vão comigo para BH, passar as férias lá, você fica lá comigo, passa 2 semanas, aí você volta para Cascavel para quando começar as aulas. Pai, posso ir? Pode, filho, vai embora, essa bagunça que vocês fazem aqui, quero vocês longe. Então eu embarco, eu tinha 15 anos, eu embarco pro meu irmão, busão, 22 horas, para BH. Eu falo assim, tá bom, eu vou dormir aonde lá? Aí meu irmão falou assim, podemos fazer o seguinte, para você dormir na concentração comigo, na toquinha, você tem que dizer que vai fazer um teste, participar da peneira do Cruzeiro. Eu, tá bom, beleza, vamos embora. Mas vou fazer o teste de quê? Ele falou assim, lá a gente decide. Embarcamos no BH, quando chegamos, fomos recebidos pelo supervisor da toquinha, que na época era o Ticão, e ele pergunta ao meu irmão, Sandro, do que teu irmão joga? Meu irmão olhou pra mim dos pés à cabeça e falou assim, ele vai de meia esquerda só pra usar 10. O supervisor sai, e eu pergunto pro meu irmão, falei, cara, se eu for brincar, passar férias e tal, deixa eu pelo menos eu fazer o teste no gol, que é o que eu sei fazer. Eu tinha 15 anos na época. Ele falou assim, não, no gol você não vai porque você é melhor que eu, você pode me desempregar. Olha isso. Aí eu vou participar da peneira. E a peneira era quê? Quem é do lateral? Quem é volante? Quem é meia esquerda? Eu levanto a mão e vou de meia esquerda. Mas era para brincar, passar férias, 2 semanas, beleza. Mas o que eu penso em fazer ali? Fazer o simples. Eu não sou o cara que faz muito gol, eu não sou o cara que dribla muito, não sei muita coisa, mas dá para fazer o simples. Controle e passe, eu recebo a bola, controlo, faço passe simples, passe bom, me posiciono bem, às vezes eu brincava na linha, em Cascavel, no clube, na rua, jogava bola com a galera, mas meu negócio era ser goleiro. Depois de 2 semanas, o técnico do Juvenil do Cruzeiro, que na época era o Eduardo Amorim, o velho Eduardo Rabo de Vaca, lembra desse cara? Ele me chama e fala assim, Belete, gostei dos seus treinamentos, viu? Você trabalha bem em equipe, erra pouco, ajuda bastante o time. Quero que você fique no Cruzeiro essa temporada. Opa! Passei no teste, como meia esquerda. E aí eu ligo pro meu pai. Pai, então, espero domingo, 11 horas da noite, para ligar a cobrar, porque é mais barato. Não sei se vocês lembram disso. Ué. Pai, passei no teste, meu pai. Que isso, filho? Você não fez o teste de meia esquerda? Aí não é possível. Volta logo que você tem que estudar semana que vem. Eu, não, pai, é sério. Passei no teste, posso ficar? Meu pai falou assim, filho, você que sabe, se quiser voltar, volta, se quiser ficar, fica, a decisão é sua. E ali começa tudo. E não tinha altura pra goleiro, né, Belete? Aliás, não tem altura pra goleiro, né? 1,70 e quantos? 79. Pois é, 1,80, goleiro com menos de 80 era sem chance, menos de 85. Não, e o meu irmão era goleiro do Sub-20, ele, depois dessa ligação pro meu pai, 2 semanas depois, ele machuca o joelho e se aposenta do futebol, e eu fico sozinho em BH na concentração, morando ali com outros 39 garotos. Quando tem que ser pra ser mesmo, né, Belé? Não tem jeito, né? Não era pra eu ir nem pra BH, nem pra fazer o teste, acabei passando. Que coisa, velho. Começou tudo. É destino. Que história. Depois disso, São Paulo, veio prestado, como você falou, pro Atlético e depois futebol europeu e aí até chegar ao Barcelona em 2004, né? Você chegou no Barcelona... pois não, Robertão, perdão. Só pra depois o Belete contar também como é que foi essa chegada dele no Barcelona até aquela grande decisão em que ele faz o gol, enfim, mas manda a pergunta, vamos democratizar aqui, que eu também tô curioso pra saber algumas coisas aqui. A gente é fã do Belete, né, velho? O meu assunto é um prazer falar com Juliano Belete, o paranaense que veio para Minas Gerais. Deixa eu te falar um negócio. Hoje você é embaixador do Barcelona, olhando né, do momento atual para trás. O que faz o embaixador do Barcelona? Você canta o hino, tem uma representação diplomática na sua casa? Como é que é? Tem cônsul? Como é que é isso? Em qualquer ato ou evento institucional do clube ao redor do mundo e alguém precisa falar em nome do clube e representar o clube,
sou eu que vou. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Outro dia, eu estive na Grécia representando o Barça no evento em um campo de refugiados. Caramba! Por exemplo. Outro dia eu fui para os Estados Unidos para promover um jogo do Barça contra o Manchester United na pré-temporada. Outro dia eu estive na China na inauguração do Museu do Barcelona na China. Em todas as pré-temporadas do Barcelona na Ásia ou na América, eu vou junto com o clube para participar de todos os eventos com patrocinadores, com imprensa, com torcedores, em fanzone, em dias de jogos. Também posso fazer negócios em nome do clube. Não sei se vocês viram que o Barça fechou um contrato publicitário com o Banco BMG. Eu fui responsável pela execução do contrato. Participo de todos os eventos da Fundação Barça. Estive em São Salvador, por exemplo, no evento da Fundação Barça. E por aí vai. Quando alguém tem que falar em nome do clube, sou eu que vou. Eu tenho contrato com o clube, sou o único embaixador do clube. Tá sem moral, com muito orgulho. Que moral, hein? Também depois daquela de 2006, né? O Barcelona não ganhava uma Champions há 14 anos. O Belete, você fez 104 jogos. Você fez o gol mais importante, talvez mais importante... Daqueles últimos anos, sem dúvida, né? Em 14 anos do Barcelona, cara. E contra o Arsenal, que não era pouca coisa, né? Aquele time do Arsenal também, né? Tinha Henry, Fábregas... Nossa, Gilberto Silva. Cara, a gente entendia o conceito daquele Barcelona, porque um ano antes... a gente chegou, acho que 7 contratados. Eu, Deco, Edmilson, Juli, Samuel Eto'o, Silvinho, lateral esquerdo. Então nós sabíamos que existia essa pressão e responsabilidade de um clube que há 14 anos ganhava Champions e há 5 anos não conquistava nenhum título importante. Então, dentro do contexto geral, sabíamos disso. No primeiro ano ganhamos a Liga Espanhola, na briga ali contra os Galácticos do Real Madrid. E fomos eliminados da Champions nas quartas de final pelo Chelsea. Então, no ano seguinte, cara, já sabemos, já tivemos a experiência, a vivência, sabemos o que se precisa para ganhar essa competição. Voltamos a enfrentar o Chelsea em 2006 também, nas oitavas, vencemos o Benfica nas quartas e o Milan na semifinal para chegar até aquela final. Contra o Arsenal, que, se não me engano, na Champions inteira, eles tinham sofrido 1 gol. Meu Deus. Ou 2. 2 temporadas antes, tinham ganhado a Premier League de forma invicta. Os Invincibles. Então nós sabíamos quem íamos enfrentar. E foi tão difícil a final, que não sei se vocês lembram, o goleiro do Arsenal, no meio do primeiro tempo, é expulso. Pelo... Lehmann. Então a gente joga com 1 a mais. Só que logo depois que ele foi expulso, o Arsenal vai lá e faz 1-0. Meu Deus. Pra você ver o nível do time do Arsenal. Era um baita do time. Timaço. Então, o primeiro tempo, nós com 1 a mais, perdendo de 1-0. Aí não, vestiário, confusão, tumulto, discussão, gritaria, não podemos perder, estamos com 1 a mais. Chega o nosso treinador, calma, temos confiança, que era o Frank Rijkaard. E volta pro segundo tempo, quem tem mais chance de fazer gol? Arsenal. O Henry perde 2 chances cara a cara com o Valdez. Eles melhoram. 30 minutos do segundo tempo, que aí eu entro no jogo. Eu joguei a quarta de final titular, joguei a semifinal com o Milan titular, mas a final o Frank Rijkaard colocou um zagueiro como lateral, que era o Oleguer, porque eles eram muito fortes pro lado esquerdo. Enfim, 30 minutos eu entro. Chove demais em Paris, que é onde foi o jogo, mas o conceito do jogo muda, porque eles me conheciam muito mais ofensivo, recuam um pouco. 3 minutos depois o Eto'o empata, e 2 minutos depois do Eto'o empatou, eu faço o gol, que foi o gol da virada, o gol da vitória, o gol do time. Já fez o gol e já caiu ali na linha de fundo, ajoelhou, né? Ajoelhou e caiu, cara, a galera por cima. Eu nunca pensei em como comemorar um gol. Não era meu trabalho. Eu não fico pensando em... vou fazer a dança. Eu nunca pensei nisso. E ali, a orientação que eu tinha quando entrei era... Belete, ofensividade... Eu fui contratado para isso, para ser um lateral ofensivo. Então, eu sabia do meu trabalho. Buscar o passe de gol.
Então, para aquela final, não pensei assim, se eu fizer um gol, eu vou comemorar. Não. Então, eu faço o gol, caio, no que eu me levanto para correr para comemorar, não tem jeito, a emoção toma conta e aí vem aquela montanha humana que vocês já viram em muitas imagens aí. E aquele time do Barça também era um timaço, né? E tinha ninguém menos do que o Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que mudou também a história do Barça, mudou a história do Galo. E a gente pode falar também que ele mudou, não que ele mudou a história do Messi, mas ele começou a introduzir o Messi no futebol, o primeiro gol dele. Como é que é o Ronaldinho no vestiário, o Belletti? A gente trabalhou com ele aqui, a gente sabe que ele é um cara muito simples, um cara que atende todo mundo super bem, que não tem nem um pouco de vaidade. Como é que é ele e a importância dele? Porque a galera fala assim, o Ronaldinho mudou o Galo. Pô, ele mudou o Barcelona, não vai mudar o Galo, velho? Essa frase, ele mudou o Barcelona, ela já gerou algumas polêmicas aqui no programa. E mudou mesmo. Nós estamos falando aqui com o Belletti fez o gol de um título continental do Barcelona que não ganhava há 14 anos. No ano que o Ronaldinho foi melhor do mundo. O ano que o Ronaldinho foi melhor do mundo. Duas vezes, né? Essa frase... não é só a Champions, né? O Barcelona não ganhava um campeonato espanhol, era isso há 4 anos. Então essa frase, até acrescentando na pergunta do Igor, ela é apropriada, o Belletti, a gente usar o Ronaldinho mudou o patamar, mudou a história do Barcelona, ele promoveu uma virada no Barcelona, também isso é uma frase que cabe? Vamos entender, no contexto geral, como marca e como instituição. O Barça era um clube conhecido e respeitado a nível continental, principalmente. Com o Ronaldinho Gaúcho e tudo que ficou ali nessa geração, ele passou a ser um clube conhecido e respeitado a nível mundial. Até porque a administração também muda do clube. O clube antes não se preocupava a nível global, a expansão da marca, o trabalho da marca. Com aquela administração, a contratação do Ronaldinho, fazer um time vencedor, leva para esse caminho também. Não vamos só conquistar a Champions e pensar aqui ainda na Europa, não. E aí a expansão junto com os títulos, que tornou com que sim, o Ronaldinho foi fundamental para essa transformação do clube a nível esportivo e a nível de marca. Até porque o Ronaldo, ele sintetizava sinônimo de futebol. Qualidade técnica, qualidade física e o principal, alegria. Alegria, isso. Ele é o único craque do mundo na história do futebol com um sorriso na cara no seu melhor momento. Você pode ver que todos os outros craques mundiais tem sempre muito tímido, muito fechado, não gosta... Não, frio, Ronaldo, né? Aquela coisa do o centroavante frio. O que é normal. O que é absolutamente normal. O Ronaldinho não. O Ronaldinho ainda conquistava o adversário, a torcida adversária. Tudo que dizia respeito ao esporte, porque ele era sinônimo de futebol. Tanto a nível esportivo como com sorriso. É um cara sensacional. Aí você vê a chegada do Messi. Isso. Nessa mesma época. Ele tinha 16 anos, uma temporada antes da nossa, ele chega a estrear em algum amistoso, mas na nossa geração ele já vem para o time principal. Inclusive, semana passada foi o 15º aniversário do primeiro gol dele, né? Então, naquela fase, o Messi era aquele jogador, aquele garoto de 17 anos que entrava nos jogos faltando 10 minutos, faltando 7 minutos. Era um cara que ficava muito tímido do vestiário, mas era um cara que dentro do campo não tinha nada de time. O caráter competitivo dele era absurdo. E o Ronaldinho, junto com o Deco, junto com o Silvinho, principalmente, deram um suporte para o Messi. Não se sentia assim. Deram liberdade para ele, porque grandes craques mundiais, em algum momento, sem querer, intimidam jovens talentos. O Ronaldinho e o Deco, principalmente, não deixavam isso acontecer. Tanto que o passe do primeiro gol do Messi foi do Ronaldinho, que na comemoração o Ronaldinho coloca o Messi nas costas dele. Dessa maneira, ficou mais fácil, entre aspas, para o Messi se adaptar a tudo isso. Gilbert. Incrível. Pois não, Fenômeno? Eu fico até emocionado de estar falando agora com o Belletti. Jogou pouco, né? Jogou pouco. Ajudei muito o Belletti. Agora o negócio é o seguinte, queria fazer uma pergunta para você, Belletti. Drogba, Anelka, Samuel Eto'o, Larsson, Shevchenko
e um tal Fenômeno. Para você, qual foi o maior 9 da história? Nossa! Ih, rapaz! Olha os nomes, né, cara? Era bom ser lateral desses caras, eu não vou te enganar, não. Vamos lá, com o Ronaldo Fenômeno, a gente começou junto no Cruzeiro, na base. Então eu acompanhei essa subida dele base, tetracampeão do mundo, a ida dele pro PSV. Foi muito rápido, né, Belete? Foi muito rápido. Nossa senhora, o Brasileirão que ele fez em 93... Tá louco. Foi monstruoso também. Mas você vê, Drogba tem um estilo muito de área, o Samuel Eto'o se mexe mais, o Larsson e o Shevchenko são mais finalizadores. Eu acho que juntando um pouco de tudo, quem tem todos esses fundamentos é o Ronaldo Fenômeno. É verdade. Até porque o Ronaldo Fenômeno, infelizmente, se machucou muito e tal, mas você ouvindo dos caras que eu joguei junto, dos 9 que eu joguei junto, todos os nomes que você falou, Drogba, Eto'o, Anelka, Shevchenko, Larsson, Sonny Anderson também, todos eles falam do Ronaldo Fenômeno, que era praticamente impossível fazer o que ele fazia, que era pegar a bola do meio de campo, sair driblando, gol. Não era uma, 2 vezes, era todos os jogos, os 90 minutos, e gol de esquerda, gol de direita, gol de cabeça. Então, já que você perguntou, minha resposta seria, no contexto geral, Ronaldo Fenômeno. Que moral, hein, Fenômeno? Tá vendo? Pergunta. Faz uma pergunta pro Belete, Milton. Agora vem a pergunta, né, Agora sim. Agora, que rufem os tambores. Ô, Milton, e assim que você fizer a pergunta, eu vou pedir licença pro Belete só um minutinho pra gente faturar aqui. Pagar 2 boletinhos, viu, Belete? Se você não se incomoda. E aí na volta você vai responder essa que é a pergunta. Nota, todo mundo esperando essa pergunta aqui, expectativa lá em cima. Olha, eu não sei onde eu me escondo agora. Vai lá, Milton. Vamos lá. E aí, Belete? Tudo Belete? Olha, já começou assim. Aí você falou, hein? Tá certo. Bom, primeira apenas falar uma coisa, seguinte. Você, como embaixador do Barcelona, se você precisar de alguém para ser intérprete você não vai fazer espanhol, é só me ralar. Me ralar? Agora que vergonha. Agora vamos para a pergunta. Que vergonha, cara. Vamos para a pergunta. Mas você não viu ali, ó. É só me ralar. Ficou assim, esquisitíssimo isso aí, mas vai. É a língua, né? Ralar a língua. Vamos Fala, lá. Milton. Você que está próximo aí, você que está embaixador do Barcelona, está muito distante em termos de organização do futebol brasileiro para o futebol espanhol. Principalmente, vamos falar de clube Barcelona, organização com relação aos clubes brasileiros. Qual que é a distância disso aí? Essa é a pergunta. Sensacional. Sensacional, Milton. Olha, surpreendeu a todos aqui, viu? A gente pensou que você não fosse capaz de elaborar uma pergunta. Pra não esquecer pra retomar na volta. Então, um rápido intervalo, sim, 1 minutinho só pra gente voltar com o Juliano Belete, nosso convidado especial na live do 98 Futebol Clube de hoje. Vamos falar da quarentena do bem também? Você tá precisando renovar aí ou fazer aquele certificado digital pra emitir notas? Caramba, nessas horas não dá pra esperar a quarentena acabar, não. Por isso, entre em contato com o Felipe Antonini da Certifica Minas, Iguinho. É isso, Gilberto. Ele vai até a sua casa e emite o certificado digital tanto para pessoa física quanto jurídica e ainda cobre qualquer orçamento, tá bom? Então você tá esperando o quê? Mande o WhatsApp pro Felipe Antonini, o número dele é o 983014079, filhão. E além do Felipe da Certifica Minas, tem várias outras empresas salvando a nossa vida na quarentena. Quer saber mais? Então siga 98 no Instagram, é @rádio 98 oficial e confira os posts da quarentena do bem. Intervalo rapidíssimo, a gente volta com Juliano Belete, nosso convidado de hoje. Mais que 2 boletos, Belete, a gente tá de volta com o 98 Futebol Clube hoje, batendo um papo com ele, Juliano Belete. Convidado especial. Ô, Milton, retoma aí, por favor, com o repeteco da pergunta pra quem tá chegando agora no rádio. Você fez pro Belete. Milton? Sim, vamos lá. Duvido que ele consiga fazer. Repetindo então a pergunta, quem chegou, eu queria saber a distância que estamos dos clubes europeus. Vamos colocar assim, mais particularmente o Barcelona dos clubes aqui do Brasil. Qual que é a diferença? É muito longe é muito distante? É difícil você colocar como diferença entre o Barcelona com o clube brasileiro, porque as diretrizes, acredito eu, são completamente diferentes as diretrizes que o Barça tem do que os clubes do Brasil. Vou tentar aqui contextualizar.
O Barça é um clube global. É um clube em que tudo que faz, todas as decisões são tomadas a nível global. O que normalmente não acontece com o time brasileiro. Ele está preocupado com o país, talvez a América do Sul. Talvez. Então, realmente, o foco do clube brasileiro é o próprio país. E quando eu falo isso também, isso faz com que você tenha um modelo de médio e curto prazo diferente quando você vai trabalhar. Você pode contratar agora, você pode participar desse campeonato, mas o Barça planeja isso aqui pensando a médio e longo prazo. Em clube brasileiro, isso é praticamente impossível. Talvez um grande exemplo disso positivo é o Flamengo, que arrumou a casa para depois ter as conquistas. E quando você fala a nível global, vamos lá, só para... a Fundação Barça está em mais de 62 países. Nossa. Existe Barça Academy em mais de 50 países. Então é uma marca global, usando do futebol como seu principal instrumento de divulgação de todas essas diretrizes de contribuir com a sociedade através da fundação ou espalhando o seu método de jogo através da Barça Academy. Então, o time brasileiro não pensa nisso. Você pode ter exemplos do Barcelona a nível de diretriz. O presidente lá trabalha por 5 anos, pelo menos. Tem time no Brasil que o presidente trabalha 2. A cada 2 anos tem eleição. Não tem como fazer um planejamento em cima disso. Dá pouco tempo o cara trabalhar. E normalmente, normalmente, né, em função do que eu tenho conhecimento do futebol, tem o presidente, quando vem outro, ele muda muita coisa do que estava sendo feito. Atrapalha a diretriz médio e longo prazo. E não só depender da televisão para capitalizar. Que acontece muito no Brasil. Você tem que ter outras fontes de renda para você se manter no equilíbrio. O Barça gasta muito, mas o Barça também consegue fazer isso a nível global. A globalização da marca vai em função disso também. Hoje, se não me engano, são 370 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, mais do que torcedor, o Barça tem fã pelo mundo inteiro. Pessoas que não sabem qual é o time do Barça direito, mas tem a camisa. Não sabem que posição que está o Barcelona no campeonato, mas tem o produto Barça. Crianças de 2 anos com a camisa do Barça. Porque o Barça trabalha desse jeito, conquistar fãs com suas atitudes, tendo os melhores jogadores do mundo, entendendo que o futebol é importante que a pessoa não só vença, mas se divirta vendo o Barça jogar. Não é uma coisa 100%, vamos ganhar tudo, sempre vamos estar ganhando muito dinheiro. Não. Mas a diretriz do clube é assim. A você, como empresa, como instituição, ir por aquele caminho de ter suas atitudes em cima dos 5 valores da entidade. Respeito, humildade, trabalho em equipe, esforço e ambição. Em tudo que se faz no clube, na instituição, é em cima disso. E aí a ideia é sempre influenciar por esse caminho. Ou seja, Belete, tá longe pra caramba, viu? Tá distante pra caramba. Exato, tá muito longe, tudo que você falou. Pegando de exemplo o Barcelona, né, que é o melhor dos exemplos. É difícil pensar num clube aqui no Brasil. Talvez, assim, o Flamengo comece a se enveredar por essa direção agora, de expandir, de ser um clube mundial. Mesmo do tempo de direção do presidente, a gente tá vendo aqui no Atlético e no Cruzeiro mesmo. Verdade. Ô Belete, eu queria saber como é que aqui no Brasil, a gente sabe muito bem como é que é a relação dos clubes com os empresários, dos jogadores. São 2 perguntas, eu queria saber em relação a isso, como é que é aí na Europa, né, especificamente no Barcelona, essa relação dos empresários, dos atletas, e gostaria de saber também como é que é tratado a questão da categoria de base no Barcelona, porque aqui no Brasil você sabe que muitas das vezes o menino, quando ele chega no profissional, às vezes tem garotos que já têm salários salários altos, já chegam cheios de vícios, cheios de Maria, vícios que eu digo o seguinte, já são bajulados, já chegam com aqueles vícios de boleirão mesmo. Então como é que isso funciona aí no Barcelona? Vamos começar pelos garotos. Não tem jeito. O mercado, o ambiente se transformou nisso. Se o garoto tem talento e o clube não dá um bom salário para ele, ele vai para outro time. E aí o empresário e até o jogador às vezes tiram proveito disso. O clube muitas vezes fica sem saída. Eu consegui preparar o garoto dos 11 até os 16 anos.
E agora ele tem oferta de 5 times para sair daqui. O que o Barça tem de diferente nisso é sempre oferecer para o jogador muito mais do que esse capital, dinheiro. Muito mais do que isso. O Barça prepara o garoto muito mais para a vida do que para o futebol. O garoto tem seu talento, tem sua qualidade, se adapta ao que o Barça tem como diretriz dentro e fora dos campos, mas fora do campo, tudo que o Barça faz através do La Masia, todo mundo já conhece esse nome, em função da globalização da marca Lavasia também, aí que vocês vê como é forte, como é potente esse tipo de trabalho do Barcelona, é para conquistar o jogador nesse sentido, no nível pessoal. Na hora que o jogador tem uma proposta melhor financeira de um outro clube, que talvez o Barça não consiga combater, o jogador vai pensar 2 vezes e vai pensar assim, fui bem tratado, cuidam bem da minha família, cuidam bem de mim. E o Barça perde muito jogador assim também. Porque o Barça tem, não vamos pagar mais do que realmente a gente acha que o garoto merece. O caso do Neymar é assim também, o Belletti? O Neymar recebeu uma proposta de 600 milhões para renovar com o PSG. Tem o Barcelona como prioridade, voltar a jogar no Barcelona. Também um pouco da recuperação dessa imagem do Neymar também, porque o Barcelona, não que o Paris Saint-Germain não seja, mas o Barcelona oferece tudo isso que você tá falando, né? Além do dinheiro, né? Você vê mesmo que o negócio Barça é diferente. Não é que o Barça é o time que paga os melhores salários do mundo. Mas o conceito FC Barcelona atrai o jogador, atrai a família do jogador que vai ajudar na hora de tomar a decisão. Atrai no conceito de, o Barça joga bem, trata bem os familiares. O Barça, por exemplo, tem um escritório de assistência ao jogador, onde cuida dos familiares que viajam, que precisam vir morar em Barcelona, que estão, não só digo Brasil, viu? Digo no contexto mundial. E o empresário, nessa parte, complementando a resposta, não tem outra solução de um clube se adaptar ao que o empresário é. A lei do futebol está em cima disso. O Barça sempre busca o equilíbrio, algumas vezes dá errado, outras dá certo, acerta mais do que erra, ainda bem. Mas você imagina a Premier League, você imagina o empresário que está negociando com o Manchester United, ou algum empresário da Juventus de Turim, da Itália. Se adaptar. É difícil para o clube. O jovem talento, eles realmente... Eu assinei lá no Cruzeiro, só para vocês dar um pouco de risada. Eu passo na peneirada em 92, com 15 anos. Com 18 anos, eu tenho a minha primeira chance no profissional como volante, sem contrato profissional. Que naquela época você tinha que jogar no profissional, jogar bem, para daí assinar o contrato. Então eu jogo, depois do meu 3º jogo, que eu joguei bem, fui eleito melhor em campo, ganhei até um tênis All-Star na noite. Você tem esse tênis até hoje? Alguma coisa. Você acha? Eu usava ele todo dia, não tinha. Como tem até hoje, mano? Beleza. Aí eu coisa aqui. o contrato, Perdão. mas aí vem o contrato, vem o clube. Eu não tinha empresário na época. Não tinha, era meu pai, coitado, né? Pelas condições do futebol. Aí tá lá, eu sou palestrante hoje em dia, inclusive já palestrei para algumas empresas em Belo Horizonte, e eu coloco a foto do contrato numa palestra. Salário, R$100. Nossa. Era outro mundo, era outro futebol, não tinha jeito. Não tive luvas, não tive prêmio. Hoje não. Se eu sou aquele garoto com talento de 18 anos, correndo mais que todo mundo, já ia chegar um empresário, que já ia pedir para eu, antes de assinar o contrato, me dar um prêmio, senão não assinaria. Eu iria pro rival, eu iria pro outro clube. O que dava pra fazer com R$100, ô Belletti? Você lembra? O que dava pra fazer com R$100 na época, hein? R$100, ó, eu lembro eu mandei 50 pro meu pai, comprei uma camisa e fui no McDonald's. Mas esses R$100 foi como volante, ô Belletti, ou como lateral, ou como aquela agilidade do meio esquerdo ali, do dono da 10, como disse seu irmão? Não, porque eu passo na peneira com a 10, mas quando começa o nível competitivo, Campeonato Mineiro e tal, eu sou muito ruim. Eu não sou jogador, eu sou goleiro. Então, eu deixo de ser titular, não vou nem convocado para os jogos de juvenil. E aí eu penso em pai, não é pra mim. Eu volto passando Natal em casa, sou ruim, não sou nem convocado pros jogos. Larguei mão dos meus amigos, da minha família, da escola, não quero voltar. Meu pai fala assim, calma, filho. Fica em casa uns dias, amadurece a decisão e tal. Mas eu vendo que meu pai tinha dificuldade, porque meu pai larga a carreira e vai vender carro.
teve um momento bom vendendo o carro, aí começou a cair um pouquinho, vendo que ele tinha dificuldade de sustentar a família. Eu pensei assim, cara, eu tô tendo uma chance no Cruzeiro, tal, aqui em casa tá difícil, eu volto pro Cruzeiro. Só que eu volto com uma outra atitude. Antes de ser jogador, eu tinha que ser atleta. E eu não era atleta. Então eu resolvo virar atleta. Ser o que mais corre, ser o que mais treina, ser o que mais se dedica. E graças a isso eu viro volante. Porque eu corro pra todo mundo no meio campo, no ataque, na defesa, roubo tal. E aí eu viro volante, que me levou até a chance no profissional e assinar o contrato daí como volante. Isso é importante, vamos pegar esse depoimento, vou mandar direto no WhatsApp do Casares. Né? Porque diferentemente do Belletti, o Casares, ele tem um talento enorme, um talento, não que o Belletti não tivesse, viu, Belletti? Pelo contrário, a gente é seu fã. Mas o Casares, ele tem uma técnica muito apurada, um talento enorme, mas não é atleta, não se dedica como se espera, entendeu? O Belletti, mas nessa época... Deixa eu só... Isso de eu botar na minha cabeça de que antes de ser jogador eu tinha que ser atleta, me condicionava que no treino físico eu tinha que correr mais que todo mundo. Então eu sofria mais que todo mundo. O meu sacrifício era maior do que todo mundo. Automaticamente, no treino técnico, eu também era o que mais treinava. Automaticamente, no treino tático, eu também era o que mais me dedicava. Eu não me preocupava em ser o melhor do time. Eu me preocupava em ser melhor do que eu mesmo para ajudar o time. E aí eu fui conquistando os meus espaços. Você sabe, e importante demais é o que a gente cobra de alguns jogadores que não se dedicam. O Belletti falou dessa questão do contrato dele. Belletti, mas naquela época do seu contrato ainda não existia a lei do passe, né? Quando você jogou, você ainda estava vinculado ao clube, você poderia ir. Os clubes brasileiros, especialmente os clubes brasileiros, eles são prejudicados de alguma forma, eles acabam ficando reféns dos clubes por conta de como a legislação é feita, principalmente, por exemplo, agora, o atleta que é contratado e não rende, vai ter uma rescisão, tem que pagar 100% do contrato. Os clubes acabam ficando refém por conta da forma como a lei foi escrita, Belletti? Mais do que ficar refém, eu acho que tem que haver uma adaptação a tudo isso. Você como empresa, você como jogador, você como empresário, você como clube, se adaptar e ter ideias de que você possa não só perder no que tudo isso aí que você falou, você tirar proveito para o seu benefício também, adaptando isso ao que tem como lei no mercado. Eu acho que para os dois lados, tanto do lado do jogador, tem um momento bom, um momento ruim, para o lado do clube também, mas aí os seus dirigentes têm que trabalhar aí muito, estudar direito, se cercar de pessoas com conhecimento da lei, para que na hora de tomar uma decisão possa também ser favorecido em tudo isso. Boa. Ô Belletti, você falou a respeito que começou no gol, como goleiro e tal. Seu pai também foi cogitado para a Copa de 70. Olha que legal, cara, isso. Aí teve o nome ali entre os goleiros que... Mas só em ser lembrado já é uma coisa extraordinária. Em 2002, na Copa do Mundo, Japão e Coreia, dentro do busão, mó ziriguidum, balacobaco, todo mundo lá batendo pandeiro, tal, cantando aquele negócio todo lá. Aí vocês foram pro estádio. Quando vocês chegaram lá no estádio, todo mundo desceu. Alguém lembrou que estava faltando alguma coisa. O que era? Das músicas. Sim. O que rolou? A Copa do Mundo são 7 jogos, é uma competição de período curto. Em todos os jogos, nós íamos cantando as mesmas músicas. Nós tinha praticamente ali um roteiro de músicas. Claro que são quase 40 dias, um pouquinho mais de 40 dias juntos, chega uma hora que você não aguenta mais. Mas, quando você faz uma vez e você ganha, que aconteceu na estreia, não muda. É verdade. Até para nós que não éramos titulares, por exemplo, o banco de reservas, nós sentávamos na mesma ordem. Não brinca com isso no futebol. Uns acham engraçado, outros não se importam, mas se deu certo, não muda. E para os jogos da Copa nós tínhamos essa de cantar sempre as mesmas músicas. Primeira fase, oitavas, quartas, semifinal. E para a final contra a Alemanha, quando a gente chega no estádio, a gente está descendo do busão, tal, cantando, alguém lembra, eu não sei se foi o Roberto Carlos ou o Marcão, o goleiro, que faltou uma música. Rapaz, volta todo mundo pro ônibus. Canta a música lá em pé mesmo, a energia foi ainda mais lá em cima por causa disso.
para nos preparar para aquela final lá. Graças a Deus deu certo. E essa música, né? Muitos vão dizer, tá vendo? Tinha isso no Galo também, viu? É? Guardado das devidas proporções, em 99, nós tínhamos também isso de ir para os jogos, principalmente nas quartas de final, semifinal e final. Era sempre a mesma rotina, as mesmas músicas, tinha que ter o cafezinho no vestiário, o plano de aquecimento era o mesmo também. Qual que era a música, Belete, da Copa de 2002 que ficou faltando na Copa, que vocês cantaram ela, velho? Não vou lembrar. Pô, faz uma homenagem pro autor da música. Ô, Belete, você falou do Galo aí. Qual foi o grande jogo daquela campanha? Aqueles 4-0 no Corinthians, lá no, se não me engano, foi no Maracanã aquele jogo. Foi no Maracanã. Ou os dois pra cima do Cruzeiro com gol de peito do Guilherme. Jogos. Teve o 3-0 no Santos, no Mineirão. Teve 3-0 ou 4 no Flamengo, no Mineirão. Teve 2-0 no Palmeiras, Independência. Aquele Cruzeiro com gol de peito do Guilherme também, que ele sai com a mão na orelha falando eu sou foda. Na fase eliminatória, né? Os três. O Marques jogou estourado aquele jogo lá na Bahia contra o Vitória? O de 3-1? Não, ele jogou até o final. Mas o jogo tá amarrado, né? Então, ele vinha de lesão. E aquele terceiro jogo da semifinal, ele jogou os 90 minutos. Ali ele poderia ter descansado um pouco mais. Mas, cara, é coisa do futebol. Mas o grande jogo, pra mim, dentre tantos grandes jogos, foi o primeiro jogo da semifinal Atlético Mineiro e Vitória, no Mineirão, 3-0, que os 3 gols saíram no primeiro tempo. Foi o famoso do Ronildo, né? Isso, os 3 cruzamentos do Ronildo. Eu acho que foram os 45 minutos de futebol mais intensos e alegres que... semifinal, em 45, fazer 3 gols, imagina o Mineirão como é que tava. Nossa. 80 mil pessoas. Loucura. Eu sei que eu tava lá. Dentro do campo e eu marquei o terceiro gol. Que êxtase, foi muito legal. Boa, Belete. O Adro. Você tava no grupo. Faz a pergunta pro Belete. Volta, né, isso, e aí ele vai responder, a gente vai só fazer um break, curtir o último intervalo comercial aqui, curtinho, pra gente voltar e aproveitar mais o Belete, que a resenha tá demais. O pessoal tá mandando pergunta aqui, querendo saber de jogos assim, que daqui a pouco eu vou falar pro Belete, incríveis também, dos quais ele participou. Então vamos combinar assim, faz a pergunta e vou fazer rapidinho um intervalo, mas que é curtinho pra gente voltar com a resposta. Para ele, Gilbert, para você, Belete, né? Campeão do mundo, de cima da Alemanha, ok. E esse 7-1 da Alemanha no Brasil, o que isso significou? Como é que você viu essa questão? Porque você estava na parte boa e depois também a galera aí, a gente viu essa questão dessa goleada da Alemanha. Como é que você viu isso? Como é que foi a repercussão disso fora do Brasil aí na Europa? Primeiro vem o mel, depois o agora ou depois? Depois, mas é um segundinho só. Essa aí, respira, Belete, respira. A gente já volta, é rápido. 98 Futebol Clube. Estamos de volta. Hoje, o 98 Futebol Clube é alegria, orgulho de bater um papo com o Juliano Belete, nosso convidado na live. Ela já vai responder a pergunta do Adro. Ô, Igor, vamos falar da Universo AGV? Você pensa que só porque as competições esportivas estão suspensas que a gente não tem notícia pra dar? Tem sim. Temos várias informações aqui. Saúde, viu, Adro? Ainda bem que você tá isolado em casa, né? A pessoa, você dá um espirro desse aqui no estúdio, pelo amor. Com o adiamento das Olimpíadas, vários atletas, olha que legal, formados aí nas áreas de saúde, estão trabalhando em hospitais pra ajudar no combate à Covid-19. Como é o caso da judoca Paula Pareto, do ex-nadador Marcos Macedo e muitos outros, Iguinho. E as boas notícias fazem um bem danado pra gente, né, Gilbert? Então melhoram o humor, dão uma sensação de que existe uma saída mesmo no momento difícil. E tem, né? Já tem os campeonatos retornando. E esse é o trabalho do Universo AGV, tá? Transformar notícias difíceis em notícias bem melhores. O Universo AGV é especialista na hora de proteger o seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, contra colisão, furto ou roubo. Por isso, na hora da dificuldade, meu amigo, conte com o Universo AGV. Ligue 3010-5555. Vou repetir, hein? 3010-5555 ou acesse universoagv.com.br. Universo AGV, proteção veicular. Para você, a melhor notícia. Por favor, repita a pergunta pro Belete, Adro.
Desculpa, gente, eu balancei as plantas aqui, subiu uma poeirinha, eu dei uma espirrada, mas foi só por causa da poeira, tá? Eu espirrei por causa disso. Belete, você tava lá no grupo, né? Campeão do mundo, em cima da Alemanha, ok, Ronaldo, a galera toda, Rivaldo do mundo. E depois veio Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Muita gente esperou, inclusive eu, que o Ronaldinho Gaúcho tivesse naquele grupo, porque querendo ou não, só do cara estar em campo ali, a galera dá uma respeitada, porque era o Ronaldo. Mas isso não aconteceu, o Brasil entrou em campo, também esperava a vitória. Eis que me vem a Alemanha e dá aquela chinelada de 7-1. Como é que você viu isso? Como é que foi essa repercussão, principalmente fora do Brasil? Porque aqui foi uma tristeza geral, clima de velório total. Como é que foi visto isso fora do país, aí no caso na Europa? Vamos lá, vai. Pegou todo mundo de surpresa, do mesmo jeito que a gente recebeu, foi recebido lá, ninguém acreditando, buscando explicações, justificativas, em cima de algo que é praticamente impossível de acontecer no futebol, uma goleada numa semifinal de Copa do Mundo, dessa grandiosidade, 7-1. Eu lembro que na época eu trabalhava como comentarista na Sport TV, trabalhei no jogo, trabalhei um dia antes fazendo ao vivo dos treinamentos e trabalhei também no jogo. Não tem explicação. Isso nunca mais vai acontecer. É difícil eu falar nunca, porque nunca achei que fosse marcar gol no final de Champions, porque eu marquei. Então, nada é possível no futebol. Mas nós em sã consciência podemos pelo menos... Não tem como acontecer isso de novo. Foi algo completamente fora do comum no futebol. A repercussão foi negativa, acharam estranho, mas nem por isso deixou-se de respeitar o futebol brasileiro. Em função disso. Ainda somos o país que conseguimos fazer com que jogadores... Espera só um pouquinho, temos um intruso. Beleza, olha. São Vicenzo, tem 3 anos, não parece, mas é meu filho. Camisa do Galo, Belete, cadê a camisa do Galo? Não, ele igual do Chelsea, não sei porquê, ele fica gritando Chelsea toda hora. Tá bom, hein? Mas enfim, voltando. Difícil acontecer. Eu já tomei muita goleada e a gente sempre busca uma explicação, que você treina pra caramba, você tem grandes jogadores, você tá num grande time, você tá numa grande seleção, como é que você toma goleada? É algo inesperado, imprevisível, como quase tudo no futebol. O que é estranho do 7-1, que hoje, em 2020, dá pra eu falar, tendo a vivência e experiência do futebol que eu tive, é que aquilo nos iludiu. Nos iludiu no sentido de pensarmos que estava tudo errado no futebol brasileiro. Até eu... Estava tudo acabado. Até eu naquela época, em algum momento, devo ter pensado isso também. Não, temos que rever os treinadores, rever os esquemas, rever não sei o que lá, porque quando eu me aprofundei mais para trabalhar na Eurocopa, eu via que Portugal tinha melhores resultados na base e em Copa do Mundo e em Eurocopa, mesmo não tendo ganhado até não, do que a Alemanha. Que a Alemanha era muito campeão ou nem classificava. Semifinal ou nem classificava. E Portugal se mantinha no nível que chegou até conquistar a Eurocopa. Então nos iludiu e aí mudamos muita coisa. Sim. Foi-se também acreditando em novos talentos como treinador, como técnico. E gestão de pessoas tem que saber muito bem como fazer. Ser treinador não é só saber de esquema, não é só saber de scout, é gestão de 35 caras com personalidade e caráter diferente. Eu, quando me apresentei do futebol, que eu pensei em ser treinador, algum dia eu tenha licenciado a CBF, mas eu fui estudar psicanálise para estudar comportamento também a nível como indivíduo e a nível de coletivo. Mas alguém quer apostar aí R$1.000 de que na próxima Copa do Mundo vai acontecer um resultado parecido com 7-1? Impossível. Eu não tenho os R$1.000. Esse é o problema. Exatamente isso. Não, brincadeira. E o que causou espanto foi que parecia que se a Alemanha apertasse, ela faria 8, 9, 10. Eu gosto, uma vez eu usei esse exemplo na televisão, o pessoal gostou muito do Mike Tyson. Quando o Mike Tyson dava um soco, o cara só apanhava. Era só o quanto ele ia aguentar, e enquanto isso o cara que deu a porrada vai pra cima. Então você no jogo, numa semifinal, você toma um gol, toma 2, você tem um poder de reação muito próximo. A hora que você toma 3, numa semifinal contra aquela Alemanha... Jogando em casa, hein? A sua energia acabou. A Alemanha aproveita que tá melhor e o Brasil não tem como reagir.
Belo Horizonte passou a ser a cidade mais conhecida no mundo? Na Alemanha, certeza, né? O Messi lembra bastante, viu, de ter ficado no CT do Galo, né? A Argentina ficou lá. E a galera curtiu bastante. E deu um peso pros caras. Ô Belete, você falou aí do seu período como comentarista do Sport TV. Chegou a ter algum atrito com o jogador? A gente até vive de vez em quando isso, né? Um jogador não gosta de um comentário e no programa nacional isso deve ser ainda muito mais forte. E você não tinha mesmo corporativismo, analisava da forma como tinha que analisar o jogo. Algum jogador já chegou a ficar bolado, mandar recado, pô, Belete traíra, teve lá, que não sei o quê. Não, porque eu adotei uma estratégia diferente. Praticando empatia, vai. Eu sendo comentarista, eu tinha que pensar que eu ia comentar para minha esposa, que estava assistindo, não sabe nada de bola, para os meus irmãos, que são metidos a treinador, para a torcida do time, para o rival e para tantas outras pessoas. Então eu pensei em ampliar mais a minha informação com relação à jogada, ao jogo ou à notícia. Então eu nunca fui individualmente no jogador. Eu nunca comentei o jogador como indivíduo, eu comentava a jogada. Eu comentava o contexto do que estava acontecendo no clube, das ações do técnico, dos comportamentos dos jogadores, mas ampliando mais o leque. Eu sempre adotei isso nos 4 anos como comentarista, que acabou sendo bastante produtivo. Que acho que a minha missão hoje é essa, é compartilhar a minha vivência e experiência do futebol. Eu fui um baita privilegiado de jogar nos times que eu joguei, de conquistar os títulos que eu conquistei, de ter à minha volta os melhores do mundo como jogador, como treinador ou como dirigente. Então, eu sempre pensei nisso, em compartilhar essa vivência e experiência, mas num contexto não individual, e sim coletivo. Boa. Muito legal. O Douglas mandou aqui não é bem uma pergunta, é mais para você lembrar um pouco daquele jogo do Barcelona contra o Real, quando esse jogo foi no Bernabéu. Ele tá dizendo que o Luxemburgo, Luxa, vai sobrar pra você, ó. Era o treinador do Real e que o Ronaldinho acabou com o jogo. É o jogo que a torcida do Real aplaudiu o Ronaldinho? É esse o jogo? Era o Luxemburgo, o técnico do Real? Pois eu não tenho certeza agora se era o Luxemburgo. Eu lembro de ter enfrentado o Luxemburgo, jogando pelo Barça, ele sendo técnico do Real Madrid, até porque tem um filme sobre o jogo e o Luxemburgo grita toda hora pros caras me marcar. Mas aí que você vê, tem alguma coisa ligada aí aí que você vê como o Ronaldinho era um craque diferente, né? Diferenciado no contexto da alegria. Ele faz uma partida extraordinária no campo do principal adversário, mas o aplauso não é só por causa daquele jogo. O aplauso é pelo que ele vinha construindo como jogador, como pessoa, o sorriso, o respeito, o futebol espetáculo, mas sem querer humilhar, o futebol alegre, sem menosprezar o adversário. E ali, marcando os 2 gols, e do jeito que ele marcou os 2 gols, parecendo que era fácil fazer o que ele fez, demonstra realmente o que foi o Ronaldo do Barcelona. E nessa aí se deu mal, hein, o Luxa? Pois não, Casão? Pro Belete, ele é sensacional. O Belete, nos recreativos da seleção de 2002, quando o capitão Emerson foi pro gol, aí ele se machucou e foi cortado. A minha curiosidade e de toda a população é saber quem era o outro goleiro e por que tava no gol. Era eu, cara. Era você o outro? Era eu. Na seleção, sempre no rachão, eu ia pro gol. De vez em quando eu posto alguma foto nas minhas redes sociais ali com relação a isso. Mas o Felipão, né, que foi o técnico que, desde que ele assumiu, até quando ele saiu, foi o cara que mais foi convocado na gestão dele como técnico nessa fase da Copa de 2002. Então ele perguntava quem é goleiro e tal, e com o intuito de passar informação para os jogadores e tal, e saber quem era realmente que podia vir, caso de uma expulsão ou lesão do goleiro e não haver mais substituições possíveis, quem iria pro gol. Então, naquele treinamento, véspera da estreia da Copa do Mundo de 2002, o Emerson foi para um gol, e como eu sempre fazia, eu que fui pro outro. Mas assim que foi logo no início do treino, né, que o Rivaldo chuta, o Emerson vai fazer a defesa, desloca o ombro, se machuca. Nossa. Assim que o Emerson já saiu do treino, o Felipão já pediu também para eu sair
do outro gol. Mas eu era goleiro, né, gente? Eu tinha... Noção, né? Não, show de bola. Foi um dia antes da estreia da Copa do Mundo, né? Agora, deixa pra voltar naquele assunto. Sim. Tá certo que vocês falaram aí. Rapidinho, Luxo, que nós estamos terminando aqui, hein? Tá certo, você já era, você perdeu aquele jogo, um abraço. Tudo bem, mas eu tinha ganhado antes, tá certo? Eu tinha ganhado antes. Agora, quando tomou de 3 do Barcelona, pra você ver, isso fazia parte do meu esquema. Por quê? Porque eu fiquei conhecido mundialmente. Se eu não tivesse perdido o Barcelona daquele jeito, ninguém conhecia. Você tem razão. Isso é marketing. E a pergunta? Não, ele só queria se perfazer agora, dizer que em cima daqui transformou um limão numa limonada, isso, velho. A gente vai deixar ele então, rapidão. Tá. O Belete, a gente tá acompanhando agora na Netflix uma série sensacional do Barcelona, Match Day. Né, o dia do jogo. Você pode falar um pouco sobre ela, se tem um intuito, porque parece que a produção é do próprio Barcelona, né? Tá vendo como é a visão do clube como entidade a nível global? E ali você tem uma temporada um tanto quanto traumática em função da eliminação da Champions pelo Liverpool, né, por 4-0. Depois de haver ganhado o primeiro jogo por 3-0, acho que foi, né? Mas sim, cara, é para todo mundo saber mesmo que por trás de todos aqueles 90 minutos dentro dos estádios, vestindo uma das camisas mais admiradas do mundo do futebol, você tem o lado familiar, você tem o lado vestiário, treinamento, o emocional do jogador, a preparação para um jogo. Claro que o Barcelona faz tudo de maneira muito diferente, viu? Ali não tem concentração, não tem que ir para um hotel. O Barça normalmente no dia do jogo vai direto dos jogadores de casa para o estádio, não viaja 1 ou 2 dias antes para os jogos, mas é um baita de um documentário porque traz muito mesmo da realidade de um clube que briga, que luta, que joga por tentar conquistar todos os títulos e que até eu postei essa frase hoje no meu Instagram: no futebol a gente mais perde do que ganha com relação a títulos, né? Você disputa ali 3, 4 competições e às vezes ganha um, que foi o que aconteceu nesse documentário Match Day, imperdível, viu? É muito legal. Boa, Belete, cara, bom demais falar contigo aqui no 98 Futebol Clube. Obrigado pela gentileza de nos atender. Parabéns pela carreira, né? Pelo seu trabalho, tudo que você conquistou, merecedor que foi. Obrigado. Muito obrigado por contar algumas das histórias mais deliciosas do futebol que você viveu. E eu fico aqui, eu vou ouvir você dizendo que você esteve em Belo Horizonte há pouco tempo dando uma palestra. Quem quiser convidar o Juliano Belletti, empresas que quiserem convidar o Juliano Belletti para dar palestras, para contar um pouco da sua experiência, como é que faz para entrar em contato com você? Opa, obrigado pela oportunidade. Há cerca de 18 meses já eu sou palestrante, já foram mais de 60 palestras. Legal. Baseado em tudo nessa minha vivência de trabalhar melhor em equipe. Eu não queria ser o melhor jogador do meu time, mas eu trabalhar para fazer o meu time jogar melhor. E qualquer tipo de contato, através das minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, @Juliano Belletti, tem Twitter, @Juliano Belletti, tem até LinkedIn. Opa. Quem diria, né? Ex-jogador com LinkedIn. @Juliano Belletti também. E ali eu consigo fornecer melhores informações sobre tudo isso. E amigos, todo mundo sabe, meu coração é mineiro, meu respeito e minha admiração pelo Cruzeiro, pelo Atlético, mas principalmente pelo povo de Minas Gerais. Obrigado pela oportunidade. Que isso, nós é que agradecemos. A gente que agradece, Belete. Forte abraço, Belete. Ó, tem muita empresa aí e o Belete tem... tem conteúdo, Tem muito conteúdo, não tem? Show de bola. Bom, vamos fazer aquele intervalo.